Bom dia, amadas. Paz seja sobre o meu e o teu coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém, queridas? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Salmo 25. Esse salmo é um salmo que está pedindo a ajuda de Deus, no sentido de que o Senhor nos guie e o Senhor nos ensine. Então, o Salmo 25, 5 nos diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amadas, quando nós aprendemos a esperar em Deus, demonstrando realmente assim um espírito de intimidade e humildade, de obediência, de esperança, de uma amizade assim realmente íntima e uma profunda reverência por Deus, que nós estamos realmente demonstrando que nós estamos vivendo a palavra de Deus. Então, esperar em Deus foi uma das razões porque Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Você vê a vida dele toda, ele confiando no Senhor. Deus era a segurança de Davi. E ele confiou em Deus em todos os aspectos da sua vida. Nada prova mais a nossa fé, amadas, do que esperar em Deus. Por respostas às nossas orações, quando nós estamos esperando nele, nós estamos demonstrando a nossa submissão a ele. Nós estamos dizendo que nós cremos que ele sabe o que é melhor para nós. E esperar não significa, assim, propriamente, parar tudo, parar todas as atividades, e sim de que nós estamos confiando que ele tem um plano certo para nós. Então, esperar em Deus significa que toda a nossa vida ela é colocada debaixo da autoridade, da direção de Deus. Quando nós corremos à frente de Deus, muitas vezes nós sofremos ansiedade, frustração, cansaço, fracasso. Quando nós tomamos o assunto, as situações nas nossas mãos, muitas vezes vão haver consequências, às vezes até irreparáveis. E nós vemos muitos exemplos disso na Bíblia. Nós vemos Abraão e Sara, não esperando pela promessa de Deus, mas propriamente Sara, e Abraão concordando com ela, quando eles não esperaram pela promessa de Deus e tentaram agir na sua própria força. Nós vemos Rebeca ajudando Jacó também a receber a bênção, enganando seu pai, tentando resolver a situação à sua maneira. Nós vemos Saul, quando ele usurpa o papel de um sacerdote, tentando fazer aquilo que Deus não tinha mandado que ele fizesse. Então, são pessoas que não esperaram em Deus, não tiveram a paciência de esperar em Deus, e nós vemos as consequências disso tudo, nós vemos as consequências que eles colheram. Então, a palavra, ela vem nos dizendo no Salmo 46, 10, que nós devemos nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o que é que nós aprendemos, quando nós estamos esperando? Nós aprendemos a confiar em Deus. Quando nós aprendemos a esperar, nós aprendemos, queridas, a confiar em Deus, na expectativa realmente da revelação dele, sabendo que ele é responsável por cada detalhe da nossa vida. O tempo de Deus, ele é perfeito. Então, se nós realmente queremos que ele nos mostre, nos ensine o seu caminho, que ele nos ensine a onipresença dele, a confirmação de que ele está em todos os lugares, nós precisamos deixar que ele nos ensine. Nós precisamos aprender a esperar. E Deus, ele nos dá a garantia do poder dele, ele nos dá a garantia da graça dele, para que nós possamos esperar os seus propósitos até o exato momento em que ele dá prova, que ele estava trabalhando o tempo todo. E nós vemos isso em muitos exemplos da Bíblia. Eu acredito que quando José estava passando por todo aquele tormento, se José não tivesse esperado no Senhor, talvez ele não tivesse sido aquele que salvaria toda a sua família da fome, até mesmo o próprio Egito. Então nós vemos assim que Deus trabalhou o tempo todo na vida de José, Deus trabalhou o tempo todo na vida de Jacó, Deus trabalhou o tempo todo na vida de Moisés, Deus trabalha o tempo todo. Então, no exato momento, Deus vai nos mostrar que ele estava trabalhando, enquanto eu e você esperamos. Então, nós precisamos ter fé que Deus está trabalhando, porque a palavra, ela diz que aquele que crê em Deus,
Ele tem que aprender a esperar, e a palavra também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquela pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que vai te abençoar. Você precisa crer nisso. Então a resposta, à espera, ela se dá por meio da oração, com força, com coragem, quando nós nos alegramos nele, nos alegramos no amor dele, crendo que ele vai estar o tempo todo cuidando de nós. Então, o nosso maior desejo tem que ser realmente assim, o aprender a ser paciente, a ser obediente, desejando realmente conhecer a verdade, a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos realmente, queridas, acreditar na promessa dele e saber que se nós pedimos alguma coisa e que nós esperamos com a motivação correta, ele vai nos responder. Ele vai nos responder. O Senhor declara lá no livro de Jeremias, capítulo 29, ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Então o Senhor tem planos para mim e para você, e são planos de nos fazer prosperar. Então eu preciso confiar nisso, que os planos dele são melhores que os meus. Eu preciso aprender isso. E lá no livro de Isaías, o Senhor continua falando conosco, e ele diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então você vê Deus falando que nós precisamos aprender a esperar nele. Amadas, esperar não é fácil. Não é fácil. É a coisa mais difícil, e a gente vê em muitos salmos Davi perguntando para Deus, né? Até quando? Até quando? Então, esperar é algo assim que requer realmente muita fé, principalmente quando a gente não sabe até quando. Né? Então, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Nós vamos viver uma vida muito mais gratificante e livre de estresse quando eu simplesmente descanso nele. Eu não sei até quando for a tua vontade. Até quando que eu vou esperar? Até quando Deus resolver, o tempo dele é perfeito. Então não é no meu tempo, é no tempo dele. Então confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e com certeza ele vai endireitar as suas veredas, né? Ele vai cuidar de você, então tenha paciência, espere no Senhor. Esse é um dos maiores princípios da vida cristã e nós devemos aprender nisso. Espera no Senhor. Espera no Senhor, aquieta teu coração e saiba que Ele é Deus. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, que você hoje possa descansar no Senhor. Não sei o que você está passando, não sei qual é a resposta que você está esperando, mas no tempo certo ela virá. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Tenha um excelente dia e que o Pai possa continuar ministrando o teu coração. Em nome de Jesus.